Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 3. Boa noite, ainda bem que se pôde juntar a nós. Vamos abrir as Bíblias nesta noite. Coitado do irmão Trocato. Apocalipse 3. Quero exortar a todos a continuarmos a trazer a Bíblia, nem que seja no telemóvel, mas que para acompanharmos a palavra de Deus. Aqui na igreja eu gosto sempre de ter o cheirinho a papel. Quando vou pregar a outras igrejas não levo só o tablet. Às vezes levar muita coisa não ajuda, não é? A pessoa está ali cheia de coisas na mão. É um costume que nós temos que lutar para manter. Porquê? Porque nos tempos em que estamos, corremos o risco de ser enganados. Corremos o risco de sofrer a cegueira espiritual, a maldade, a mentira, o engano, com muita facilidade. E como eu quero o vosso bem, desculpem lá. É difícil. Força. Tem dias que desligas sozinho. Agora não se queria desligar. Pois. Agora, esta série que eu ministrei durante 3 domingos sobre a Trindade Satânica, espírito de engano, espírito de mentira, espírito de cegueira espiritual, outro Jesus, outro Evangelho, outro Espírito. Foi primeiro que tudo para nos alertar. Porquê? Porque nós estamos a viver tempos de grande apostasia. Estamos a viver tempos em que o anátema já não está escondido. Não é? E até naqueles que nós pensávamos que seriam bons pastores, bons servos de Deus, o anátema já está no altar também. E Deus nos tem chamado, não só para confrontar isso com a verdade, mas também para trazer a esperança dessa mesma verdade, a esperança da palavra de Deus, a esperança da glória, a esperança da graça de Deus. Porque não podemos continuar a viver debaixo e a sofrer debaixo destas influências, debaixo destas coisas. Lembram-se da profecia? Até quando eu vos sofrerei? Era a pergunta que Deus fazia. Até quando eu vos sofrerei? Ora, às vezes as pessoas ouvem assim, eu dizer, ou o pastor Jonas, ou o pastor Zé António, ou o João Carvalho, ou outro pastor qualquer aqui dos nossos, dizer assim, o discurso é duro, o discurso é difícil, e vocês estão a criar inimigos. Só se for porque as pessoas não querem a verdade. Só quem não quer a verdade é que nos pode considerar como inimigos. Eu lamento que há pessoas que acham que eu estou a tentar estragar o ministério deles. Mas eu não estou. Eu não tenho culpa que eles tenham seguido a via mais fácil. Vocês entendem? Passámos 2 anos com pandemia. Passámos 2 anos com uma doença gravíssima que matou milhões de pessoas. Infecta milhares de pessoas por semana. Não só em Portugal, mas na Europa e pelo mundo inteiro. Agora não se fala muito porque as notícias estão completamente assolampadas pela guerra que está a acontecer, pela invasão russa à Ucrânia.
Ora, naturalmente, parece que até já nem há, nem gripe A, nem Covid, nem nada, não é? E um surto gravíssimo de hepatite B infantil, que está na Europa, em África, e está a começar a aparecer em Portugal também. E parece que passa tudo ao lado. E porquê é que eu digo que passa tudo ao lado, igreja? Porque agora que aliviaram as restrições relativamente à Covid, qual é a primeira coisa que estes fulanos fazem? É retomar o pecado em que estavam. É isto que me faz ficar completamente exasperado. Eu fico a pensar o que é que esta gente tem na cabeça. Eu sei o que é que tem. E principalmente sei qual é a origem disso. Porque eles, pensando que estão a servir a Deus, lamento informar, mas eles estão a servir a Mamon. Deus já os alertou montes de vezes, igreja. Montes de vezes. E continua a alertar. Mas eles têm a consciência cauterizada. E os ouvidos fechados porque não lhes interessa. Por exemplo, um dos que andava nesse negócio das viagens para Jerusalém, por exemplo, durante os 2 anos da pandemia, não fez. Essa mesma pessoa esteve às portas da morte no início de 2021. Em pleno Manaus, em pleno Brasil, ficou infectado com a Covid-19. Não foi para um hospital público porque se calhar tinha morrido, mas foi para um hospital privado. Tudo em nome de Jesus, porque a estadia foi paga, as despesas foram pagas com as ofertas dos irmãos. Porque ele é um apóstolo e os pastores dão-lhe o dízimo e dão-lhe ofertas que é para ele poder viajar pelo mundo, passear, pôr as carnes ao sol. E eu pensei, este homem esteve às portas da morte, se calhar vai mudar. Se calhar porque ele até era negacionista antes de ficar infectado. Nunca andava de máscara, não cumpria nenhum requerimento da DGS, criticava o governo, dizia que isto era tudo como é que se diz, teorias da conspiração, isto era tudo o anticristo a ver, se o povo era obediente às restrições, blá, 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 blá. Resumindo e concluindo, ficou infectado, esteve em coma, pela misericórdia de Deus, quanto a mim, pela misericórdia e compaixão, Deus o sarou. 1 ano depois, 1 ano e tal, ainda está em convalescência, mas já anda a viajar e a voar de país para país. É verdade, ainda está a recuperar. Ainda hoje toma medicação forte para recuperar daquele episódio. Mas já anda a viajar, anda aí. E qual é o espanto? O meu espanto, hoje vejo o anúncio, em outubro vão voltar às viagens a Jerusalém, porque dá dinheiro. Deve faltar, ainda não deve haver. Então voltamos ao quê? Ao erro. Já ninguém se lembrou que ele teve às portas da morte. E pior, se calhar as pessoas que ele tem à volta, na vez de lhe darem bons conselhos e de lhe dizerem assim: epá, muda. Considera a doença que tu tiveste como um aviso de Deus. Não. Se calhar é como os 400 profetas de Acabe, que lhe dizem: vai na tua força, sobe, como eu e o pastor José António costumamos dizer por brincadeira, animosamente, porque as pessoas nem sabem o que é que significa, pensam que é a mesma coisa que animadamente, mas não é. Animosamente é zangado, com raiva. Sobe, animado, porque Deus é contigo, Deus te fará prosperar. Aleluia! Assim diz o Senhor, assim como eu disse ao meu servo Moisés, atravessa o Rio Jordão e tal. Eis que me enganei, porque depois não vai resultar. E porquê que não vai resultar? Porque Deus já não está para brincadeiras. Deus está cansado, a era da graça está a terminar mesmo. Irmãos, esta semana, lembram-se da profecia de 2020 e da visão que o Senhor me deu, visão aberta, em que eu vi altos a serem desfeitos, a caírem, a serem partidos, a serem queimados.
os ídolos a serem desfeitos no chão. Desde então já caíram uns tantos. Esta semana, Valdemir Santiago teve as receitas das igrejas completamente penhoradas por dívidas. Ele tem não sei quantas igrejas espalhadas pelo Brasil e não paga as rendas. Não paga os aluguéis. Então o governo toca de penhorar as receitas dos dízimos. Ao ponto de ter um funcionário do Tesouro para garantir que aquele valor fica penhorado mesmo. Não vá o fulano pôr numa mala e fugir. Porque ele era pessoinha para isso. O Estevão Hernández, da Igreja Renascer, apareceu com uma dívida de quase $1 milhão. A mesma coisa. Tem as receitas penhoradas. Tem as contas bancárias das igrejas penhoradas. Para reter o dinheiro para pagar a dívida. Isto acontece porque Deus não está para brincadeiras. Porque veja, isto até há bem pouco tempo não acontecia. Porquê? Porque Deus ia dando oportunidade, ia protegendo, ia dando oportunidade. Não, ele vai se arrepender. Não, Jesus devia dizer ao Pai, tem paciência, eu morri por ele também. Eu derramei o meu sangue também por esta pessoa. Percebem? Maldonado, Guilherme Maldonado, divorciou-se agora da mulher. Um escândalo na Guatemala e em Miami. Porquê? Porque ela pediu-lhe milhões de indemnização. Uma pensão de milhões. E porquê? Porque sabe que ele tem. Luxos desmedidos. Nos Estados Unidos, o Procurador da República, que lá chama-se Procurador Público, começou uma investigação aos 6 maiores pregadores dos Estados Unidos. Uma investigação financeira. O que é que esta comunidade levantou logo? É o diabo a atacar. Este presidente americano é um sacana. Ele protege os satanistas. Mentira! Ele até está a ser usado por Deus para confrontar o pecado desta gente. E começa pelo dinheiro, porque é o único poder que o Estado tem. O Estado não vai ver se a Igreja ensina heresias ou não. Não lhe compete. O Estado é laico. Então, por onde é que o Estado entra? Entra pela área que lhe pertence, que é os impostos. Que é a área financeira. Então, Benny Hinn, Kenneth Copeland, T.D. Jakes, alguns deles vocês conhecem-nos. Joyce Meyer, estou farto de falar nesta mulher, perigosíssima. Não presta para nada. Paula White, e há um outro que eu não conheço tanto, Creflo Dollar, desculpem, conheço sim senhor. Estes 6 estão a ser investigados por, olha, um comprou uma mansão de $3 milhões. Para quê? Quantos quartos tem? 19 quartos. Para quê? Eu dia sim, dia não troco de quarto. Assim parece que estou a fazer um cruzeiro. Cruzo de um quarto para o outro. Só pode. Mas eu faço isso. Ao fim de semana, ao sábado, eu faço sempre um cruzeiro. Cruzo do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala. Outro ofereceu um Bentley, um carro de $240 mil a um outro pastor. O Estado está a perguntar onde é que está a fatura disso. Outro comprou terrenos no Arizona, no valor de $6 milhões. Onde é que ele foi buscar esse dinheiro? Porque eles não declaram isso. Vocês entendem? E Joyce Myers, então, Jesus Cristo. Eu estou farto de alertar. Joyce Myers, Cindy Jacobs, são 2 mulheres falsas profetisas que só pregam heresias, que enganam as pessoas. Há anos que eu digo isto, não é de agora. E sabe porquê? Eu vou-vos dizer porquê. Porque eu conheci ambas nos anos 80. Eu tive a sorte, ali do senhor, meu irmão,
ter comprado uma boa parabólica. Que foi uma chatice para instalar, mas foi fixe. Porque para além do futebol alemão, que a gente depois começou a ver, havia também o Super Channel. E eu passava horas a ver os pregadores. E foi ali que eu conheci muitos outros. E comecei a perceber quem eles eram. E essas duas, na altura, de cabelinho comprido, sai até ao tornozelo, com uma imagem mais humilde, pregavam a verdadeira palavra. É como o Silas de Malafaia. Enquanto ele não rapou o bigode, o homem pregava a verdade. Quando ele rapou o bigode, estragou tudo. É verdade. A verdade é que não é o bigode. Foi enquanto o sogro foi vivo e era o presidente da Assembleia de Deus, ele só podia pregar a verdade. Quando o sogro morreu e ele tornou-se o presidente da Assembleia de Deus, as heresias começaram. Você quer ter uma casa nova? Então você vai mudar um aluguer da sua casa atual. E Deus vai lhe dar uma casa nova. Foi um fracasso. Foi um fracasso. Ninguém teve casas novas. Foi horrível. E poderia... E outro, Maurício Cerulo, já está dedicado à olaria, a fazer tijolo. No início deste ano, ou do ano passado, penso que foi do ano passado, também foi para o Brasil pedir uma oferta de 800 e tal reais. Uma oferta no valor de um salário mínimo. Vergonha! Mas quando esteve em Portugal em 2008, e por isso, como eu vi isso, e vi com os meus olhos, ninguém me contou, o fulano estava no hotel a dormir e ninguém o acordou para vir para a campanha. A aula magna completamente cheia. E então o que é que fazem? Põem os pastores, os co-pastores dele a falar. E a dizer, o irmão Cerulo não vem agora à tarde, vamos fazer uma reunião extra à noite. Pessoas que foram do autocarro. O autocarro estava alugado para aquela viagem. À tarde teve que voltar para trás. Obviamente que aquilo foi um fracasso. E depois, quando foi para partilhar as despesas, os pastores zangaram-se todos ao almoço, uns com os outros. E quem fez o convite do Sr. Cerulo vir a Portugal teve que pagar tudo. E depois andou anos a arrotar postas de pescada por andar com o coração sujo e magoado por causa disso. Quem é que o mandou trazer um falso profeta a Portugal? Você vai-me dar uma oferta de 258 euros. 258 euros. E depois, escute bem. E se você não veio preparado, vamos distribuir uns papéis para você pôr o número do código do seu, o número do seu cartão de crédito, o seu Visa, para nós podermos descontar daí. Não, e houve pessoas que deram, houve muita gente que deu. Houve muita gente que caiu nessa. Quando ele falou nisso, ou melhor, alguém falou, e começaram a pôr logo a seguir um vídeo dele dos anos 80 a falar sobre guerra espiritual. Vídeo esse que eu vi 20 anos ou coisa que lhe parecida antes. Eu pensei, então eu venho a uma campanha com este homem e afinal de contas o homem está a dormir no hotel e põe um vídeo no ecrã dele a pregar há 20 anos atrás. Estão a brincar comigo. Agarrei na minha mãe, agarrei na minha mulher e fomos embora. O pastor vai-se embora? Vou. Vou sim, senhor. Eu não fico. E disse alto. E não fica a ver esta palhaçada. E da minha parte não leva nem um tusto. Ele que levante lá os 258 euros onde ele quiser. Ele aqui, daqui, do meu bolso, do nosso bolso, não leva nada. Claro, você pode dizer, pastor, você fala sempre assim, dessa maneira, parece que está zangado, parece que está azedo. Eu não sou azedo. Eu estou a dar paulada nos lobos. Porque acho que já acarinhámos esta gente tempo demais. Já demos festinhas, coitadinho, o Maurício, coitadinho, mas ele anda de avião particular. E você anda de Volvo, amarelo, de 50 lugares. Certo?
E se quer andar mais rápido, tem que andar debaixo de terra. Metro. Certo? E este fulano, olha outro, Tiago Brunet, cuidado com esse fulano. Eu ainda não tinha falado nele. Esteve há bem pouco tempo em Portugal, no Norte, a pregar numa igreja de cariz cigano no Norte. A CAPU, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, está completamente invadida dos livros deste senhor. Eu ontem ouvi um áudio de um programa em que ele foi responder como vencer na vida através da palavra de Deus. Irmãos, quem não estiver atento é tão bem enganado que o fulano sabe falar. E abre assim os braços quando fala. Faz assim uns gestos. Põe assim a cara assim de lado. Que é para a pessoa ficar enamorada. Nem ouve o que ele diz. Foi boa a reunião? Foi muito boa. Ele abriu os braços assim, fez assim e assim. Digo o que é que ele disse? Não faço ideia. Mas foi muito boa. O fulano dizia assim. Quando ele começou o ministério, ouça bem, ele chegou a ter uma dívida de 400 mil dólares em hotéis em Jerusalém. Quando começou. O dono desses hotéis pediu uma reunião com ele e ele foi a essa reunião a Jerusalém, onde foi ameaçado de morte, que se não pagasse a dívida, matavam-no. Isto tudo está incluído nos primeiros 15 segundos do vídeo. Ele fala tão depressa, fala tão rápido. Eles encurtaram os espaços e os tempos entre as palavras de uma maneira que você só ouve isto. No início tinha dívidas, porque ele depois de dizer isto, que foi ameaçado de morte, e depois eu precisei de ter eu precisei de ir à presença de Deus e ele deu-me um plano. Então o que é que você ouve? Princípio, com dívidas, Deus abriu um plano. Você nem pensa que era uma dívida de quase $500 mil em hotéis em Jerusalém. Porquê? As viagenzinhas. Quer dizer que ele ficava com o dinheirinho todo e não pagava a quem de direito. Tudo em nome de Jesus. Pois claro. O outro também, quando o ameaçou, deve ter ameaçado também em nome de Yeshua. Põe-te 2 tiros em nome de Jesus. Pum, pum. Pastor, o que é que isto tem a ver com a aula de escola bíblica? Tem a ver que nós estamos numa era que é a era da igreja de Laodiceia. Nós estamos numa era em que se aceita o anátema, em que se aceita o pecado, e em que se aceita a atrocidade como sendo uma coisa normal. Mas não é normal, igreja. E aqueles que praticam a verdade, aqueles que andam nos caminhos do Senhor, são considerados, sabe o quê? Os parvinhos da aldeia. É um parvinho, é um miúdo, é um pequenito. O que é que tu estás lá a fazer nessa igreja? Vocês estão a perceber? E porquê que falam assim? Porque falam do trono em questão. Ora, eu não estou no trono, sabia? Nem você está no trono. A Bíblia diz que nós estamos sentados à direita de Deus Pai. Quem está no trono é Deus Pai. E quem é o cabeça da igreja é Jesus. E nós somos o seu corpo. Ora, se somos o corpo, não podemos ocupar o lugar do cabeça. Então, tudo aquilo que anda a ser feito, dito, todo o espírito de erro, todo o espírito de mentira, de engano, de cegueira espiritual, é o quê? Nada mais, nada menos do que o envenenamento
das águas cristalinas que Deus promete que fluem do seu trono. Mas não vem da origem. É como aqueles rios. Eu, por exemplo, eu gosto muito, quando vou de férias, gosto muito de ir para uma zona ali na Serra da Estrela. Tem lá uma quinta muito gira, muito baratinha, que fica mesmo ao pé da nascente do Rio Mondego. Ora, quem já viu o Rio Mondego em Coimbra, até cheira mal. Lamacento, feio. Aquele rio não tem beleza nenhuma. Mas quem o vê ali naquela zona nem acredita que as águas são puras. São sulfaradas, têm enxofre, fazem bem à pele. E às maleitas dos ossos e dos músculos. Aquilo são águas que eu digo-vos, lindas, maravilhosas. Eu até tenho uma história engraçada, a nadar dentro do rio. E eu vou-vos ser sincero, para mim, nadar tem que ser em águas controladas. Para mim, pronto, não é que tenha medo de alguma coisa, mas não gosto, pronto. Não gosto de nadar em mar, não gosto de nadar em rio. Para mim, as águas têm... Eu sou marinheiro de piscina. De água com cloro. Não pode ser só de água doce, porque agora também há as piscinas com sal. Água com sal, não é? Que eu também gosto. Portanto, é assim, uma boa piscina, uma boa água é aquela que não mexe. Sossegadinha. Ali, ó, coisa. Mas eu lá ganhei coragem, a Ruth tanto me disse, vai, tu precisas, e vai-te fazer bem, vais estar dentro da água. E eu fui. Mas de vez em quando olhava para baixo, por causa dos bueiros, por causa do rio, as pedras. Mas depois pensei assim, João, relaxa, acabo de dizer isto e vou-me aproximar da margem, porque a minha cadela estava-me a ver dentro de água e salta um sapo na minha direção. Vocês não me estão a ver. Eu nunca nadei tão depressa. Eu saltei a margem. Eu nunca mais o vi. Provavelmente. Eu passei para a outra margem, depois tive que atravessar uma ponte que havia, porque já não me pus mais dentro de água, acabou. Aquele dia e o resto das férias. Pensei que para mim, a água é piscina. Vocês percebem? Era uma princesa. O sapo vinha. Isto tudo para dizer que nós não podemos pensar que o que está a sujar a água é da origem. Não é. É como as fábricas que estão depois... E aqui as fábricas, no rio da água cristalina que flui do trono de Deus, sou eu e você. Se nós acreditamos em mentiras, acreditamos em doutrinas falsas, nós vamos conspurcar essa água. E quem as prega e as dissemina, está a conspurcar essa água. A Bíblia não diz que nós seremos árvores plantadas juntos a ribeiros de águas vivas. Diz ou não diz? Diz em vários sítios. Um dos sítios que eu mais gosto é o Salmo 1, que até dá o conselho de não andarmos com ímpios, nem seguir o conselho deles, nem andar na roda dos escarnecedores, etc, etc. Verdade ou mentira? No entanto, são mesmo esses que estão a sujar a doutrina, que estão a sujar a verdade do Evangelho. Então, qual é o meu papel e o seu? É nós sermos os purificadores desse rio. Porque o Senhor continua a manar a água. A água cristalina, pura, santa. E nós temos que ir beber ao trono. Eu não ouço pregadores de maneira nenhuma. Eu ouço daquele pregador, tomo notas e depois faço a minha mensagem. Não, eu não faço isso. E se eu quero ouvir palavra para me alimentar, eu vou-vos dizer quem é que eu ouço. Eu ouço Jonas Santana, não sei se vocês conhecem.
Jonas Santana, José António Sousa, João Carvalho, Jorge Chaves e Dona Ninja. Ainda hoje estive a ouvir uma pregação dela, daí há uns 10 anos atrás. Percebe o que eu estou a dizer? Eu não vou ouvir outros. Ok, de vez em quando apetece-me ir ouvir o Derek Prince, professor de escola bíblica. Já faleceu em 2006, ou 2002, penso eu. Vou ouvir o Billy Graham, também já faleceu. Porquê? Porquê que você só ouve pregadores que já faleceram? Porque já não podem pecar mais. Já não me vão desiludir. Uma das maiores escolas bíblicas do mundo era a Universidade do Oral Roberts, que também está em investigação por mau uso do dinheiro. E dali têm saído muitos mestrados em divindade. Mas que raio de mestrado é este? Mestrado em divindade? Mestre em divindade? São pessoas que entram lá humanos e saem semideuses? Percebem o que eu estou a querer dizer? Pastor, eu ouvi falar na escola bíblica da Rema. Cuidado, outra, que agora só ensina heresias. Adulteraram totalmente a doutrina da graça. Ensinam coisas que é de bradar aos céus. Nomeadamente, budismo. Ensinam a roda da vida. Como se fosse doutrina de Deus. Budismo. Não vou explicar isso agora, naturalmente, mas vocês depois podem fazer uma pesquisa sobre o que é a roda da vida no budismo. Não existe a roda da vida no Evangelho. Jesus um dia não chamou os discípulos e disse-lhes assim: olha, eis que vou-vos ensinar sobre a roda da vida. Não! Nem da árvore da vida. A única menção que existe da árvore da vida é no Velho Testamento. E em Apocalipse. Só para lembrar que está lá. Que nós vamos papar dela para viver para sempre. Então, porquê é que eu estou a falar nestas coisas? Para nós termos cuidado. Para nós termos muito cuidado. Quando eu saí da denominação onde eu estive tantos anos, das primeiras coisas que eu fiz foi ao Instituto Bíblico Português pedir equivalência à minha escola bíblica. Eles riram-se na minha cara. Desculpe-me, não podemos dar. Nós não reconhecemos essa escola bíblica. Quem são os professores? Esses pastores são pastores formados aqui no Instituto Bíblico? Não. São formados lá. Pois, aí é que está o problema. É que na vez de terem uma doutrina isenta, têm uma doutrina denominacional. Porque existe uma diferença entre o Instituto Bíblico e a escola bíblica das Assembleias de Deus. O Monte Esperança. E irmãos, eu digo-vos, cuidado. Cuidado. Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio, o primogênito da criação de Deus? Quem é? Jesus. Olha aí uma doutrina errada. Jesus não é o Filho de Deus. Anda aí a disseminar com muita força. Não. Jesus era judeu. What? Então, mas ele não nasceu na Judeia? Ele nasceu em Belém. Viveu na Galileia. E em Nazaré. Sim. Então, mas nós não somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo? Ou só Jesus é que é diferente? A Bíblia diz que ele estava no princípio. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele e a palavra são um só. Ele é a palavra.
E aqui está, e Colossenses 1,15 diz que Ele é o primogênito de toda a criação. E aqui voltamos a ver que Ele é a testemunha fiel, o Amém, o assim seja, e é também o princípio, Ele é o fim, a testemunha, e é o princípio da criação de Deus. Ele está no princípio e está no fim. Então, ele é Deus, ponto. Mas ele nasceu humano. Sim, mas não é por isso que ele é judeu. Você nunca viu Jesus com os caracolinhos de lado, nem com a quipá, nem andar às cabeçadas ao muro das lamentações, com aquelas rezas repetidas que não têm valor nenhum, que Deus abomina essas coisas. Que Deus se enerva com essas coisas. Que nós pudéssemos ser como Daniel, igreja. Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. E à janela, portanto, ele não ia estar muito tempo. Ele falava um pouco com Deus. E tinha o costume de, por estar numa terra estranha e em cativeiro, de se virar para Jerusalém para orar. Estão a perceber? Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu vou-me virar para Jerusalém. Não é isso que eu estou a dizer. É você que está a viver numa terra estranha. Você, quando orar, você se virar na direção do seu país. Não vejo mal nenhum nisso. Mas não faça disso uma regra da sua oração. Que é para não cairmos no erro dos islâmicos. Vão andar na rua, toca a campainha, ou toca lá a sinete. E eles, exatamente, com a bússolazinha a ver onde é que é o oeste, para ver onde é que é Meca, não é? Estendem o tapete de arraiolos e toca de uma. Levanta pôr o rabinho para a lua. A ver se ganha o Euromilhões. Eu tenho a certeza que Maomé deve lhes aparecer. Ao menos joga. Tens que jogar primeiro para poder ganhar. Portanto, cuidado. Agora, eu sei as tuas obras, isto faz-me tremer. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem tu és, eu conheço-te. Não te escondas de mim. Poderíamos aqui colocar uma pequena comparação com Adão e Eva, que se esconderam por terem pecado. Não te escondas de mim. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Agora, vamos parar já aqui. Ser frio é mau? Digam-me lá. Eu quero que vocês me digam a vossa opinião resumida, Dona Ninja, para não estar uma hora a falar. É mau ser frio? Sim ou não? Deem a vossa opinião. Todos concordam? Ou morno? Morno é que não podemos ser. É mau ser frio? Mas o que é ensinado é que é mau. É mau ser frio porque parte-se do princípio que ser frio é estar fora da presença de Deus. Mas está mal. Porque ser frio não quer dizer que eu esteja fora da presença de Deus. Por exemplo, a nível de comida, você gosta do seu gaspacho a ferver, não é? Quem é que não sabe o que é gaspacho? Sopa de tomate, fria. Come-se, no Algarve, até põe cubos de gelo. O tomate é triturado com alho, cebola, coentros. Aquilo fica tudo assim, tipo uma papinha. É bom, mas tem que ser frio. É uma sopa. Gaspacha, até há quem beba como se fosse um sumo. Mas é frio, come-se frio. Se for quente é super enjoativo. Olha, sério, eu só de pensar, o estômago está a fazer aqui o nó de marinheiro. A fazer o nó de marinheiro aqui dentro. É super enjoativo. Por ser fria, é uma comida má? Minha...
minha rica saladinha de atum. Que ninguém come quente. Come-se frio. Mas, por exemplo, se calhar você não gosta de comer comida fria. Pode acontecer. Por exemplo, a minha mulher, seja de verão ou de inverno, principalmente no verão, que estejam 40 graus, com os móveis a derreter, ela vai aquecer a comida. E eu, às vezes até de inverno, eu como a comida fria. Eu gosto. Habituei-me com a minha avó. Um dia disse à minha avó, que ela é que me fazia o almoço, antes de ir para a escola primária. Ó vó, está frio. E ela respondeu-me, para a vida, aquece na barriguinha. E às vezes até por brincar, por exemplo, ela não me aquece a sopa, eu como a sopa fria. Se for de um dia para o outro, se for acabada de fazer como a quente, naturalmente, não é? Então eu brinco, que é eu ponho a colher e depois... Só... Está muito quente ainda. Quando Deus diz aqui, oxalá fores frio ou quente, eu posso estar com Deus e estar frio. Estar frio quer dizer que eu estou fora da presença de Deus? Não. Todos nós já tivemos momentos em que estivemos frios e não deixámos de estar na presença de Deus. Frio? Então, em que sentido, pastor? Olhe, por exemplo, no sentido em que se calhar não lhe apetece ler a Bíblia. No sentido em que se calhar estamos a passar momentos na nossa vida, circunstâncias na nossa vida, que não conseguimos louvar a Deus. Agora, isso quer dizer que Deus se foi embora? Não. Porque a promessa dele é, não te deixarei, nem te desampararei. Todos nós temos aqueles momentos que eu chamo de montanha russa. Roller coaster. Estamos um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, mas estamos na presença dele. E como é que eu sei que estamos na presença dele? Porque a proteção continua. A bênção de Deus continua. Deus continua a falar ao seu coração. E muitas das vezes quando fala no sentido de nos confrontar para nos fazer voltar àqueles princípios. Por isso é que você se sente condenado quando não ora. Por isso é que você se sente triste quando não louva. Eu não estou a conseguir, pastor, eu não me sinto bem. Não consigo louvar a Deus. Então, e vamos ficar condenados com isso? Não, dê graças a Deus que você está a sentir isso. Porque é Deus a dizer, louva-me, busca-me. Estou à tua espera. E o nosso coração fica triste porque não conseguimos. Ou por causa do tempo, ou porque não temos, ou porque as nossas prioridades estão invertidas por outras circunstâncias. Pode acontecer. E depois há o quente, que é quando você está muito mais vezes na presença de Deus. Não digo continuamente, porque nós trabalhamos, nós temos os nossos momentos, também dormimos. Você dorme ou não? Não, você podia, sei lá, não sei, morcego, Batman, de dia multimilionário e durante a noite andaria a bater nos maus. É um fulano que não dorme. Parece que estou a brincar, mas é para você perceber que não tem mal estar frio. Tem mal é permanecer nessa frieza. Não tem mal ter momentos em que estamos menos afogueados. Tem mal é se ficamos mornos. E o morno é aquele típico caso de nem para a frente, nem para trás. É o irmão Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. E depois, qual é o problema de estarmos mornos? É que na vez de nós corrigirmos a nossa vida diante de Deus para nos recuperar a temperatura certa, não. Começamos à busca dos atalhos. Eu ouvi dizer que está ali um profeta, vou lá vê-lo. Pode ser que ele fale para mim.
Se ele falar para mim, pode ser que eu fique mais... Ai, fala para mim, Senhor. Fala. Fala para mim, fala. Andamos à busca dos sobrenaturais, não é? O quadro cai da parede e você diz, isto é o Senhor a dizer que eu estou a cair. De repente ficamos tão espirituais que até os pelos que você não tem ficam eriçados. Estão a perceber? E caímos, olha, num erro terrível. Então, isto são alertas para nós, igreja. Mas, tomara que foras frio ou quente. Eu prefiro que vocês sejam quentes. Hein? Tudo aí a ferver, a suar em bica. Como dizes? Porque dizes, diz o original, porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Estou a fazer esta cara assim, que é para vocês perceberem que não é o pastor João Viegas que está a dizer isto. É Deus que está a dizer isto a nós, a todos nós. Principalmente a estes fulanos. Eu só estou a falar em alguns, eu podia falar noutros. Amanhã vai haver uma conferência em Cascais, onde há mais pregadores do que irmãos. Há mais pregadores do que irmãos. Os pregadores convidados, ao todo, para 3 reuniões no mesmo dia, são mais de 100. Olha a confusão que não vai ser. Cada um vai dizer a sua coisa. Cada um vai puxar a brasa à sua sardinha. Aquela sardinha vai ficar tão moída que ninguém a come. Vocês percebem que eu estou... Veja o erro. É uma grande conferência de avivamento. Avivamento? Eu não vou perder 3 horas. Não vou. Mandaram-me o cartaz praticamente todas as semanas. O mesmo fulano mandaram-me o cartaz. Onde eu respondi-lhe, para de me mandar essas porcarias, senão vou-te bloquear. Ele nem me respondeu. Porque não vale a pena. Eu não entro nesses esquemas. Nem vivo no saudosismo do que eu fiz. Irmãos, vocês nunca me estão a ouvir dizer o que é que eu fiz no passado. O que é que vos interessa se eu abri igrejas ou não abri igrejas? O que é que vos interessa se já houve pessoas que foram ressuscitadas da morte pela oração que eu fiz ou não? Interessa eu agora. Eu não ando constantemente a gabar-me do que Deus fez através de mim. Até porque, escute bem o que eu vou dizer, que isto fique bem claro. Que se eu rejeitei tudo o que vivi nessa denominação, eu rejeitei também todos os frutos que eu tive lá. Porque senão eu sou hipócrita. Então eu vou rejeitar o que é mau e não vou rejeitar os frutos. Eu abri 7 igrejas, eu abri isto. Eu tive a maior igreja que não sei o quê. Eu era não sei o quê. Não interessa o que é que eu era. Como eu disse ao Tiago há bocado, pulha, não era? Pulha. Eu gostava de ter conhecido o pastor nessa altura. Eu era um pulha na altura. Eu era um filho da mãe. E não era da ninja. Ainda. Tão simples quanto isto. E ainda assim, tentava ser diferente. Mas nunca foi o suficiente. E ainda hoje pago o preço de muitas coisas que eu disse e fiz nessa altura. Mesmo depois de ter renunciado, ter rejeitado, ter pedido perdão a Deus e ter pedido perdão a muita gente. Ainda hoje pago o preço. Por isso é que eu ensino que devemos assumir a nossa responsabilidade. E que ninguém pense que por pedir perdão a Deus não vai colher o que fez ou o que disse. Já me safei. Não safou não. Vai colher tudo, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
deitarão no vosso regaço, no vosso colo, vai-vos cair no colo. Não é preciso irem atrás dessa benção. Vai-vos cair no colo. Vocês estão a entender o que eu tenho a ensinar? Então, voltando aqui. Como dizes? Porque dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isto é Deus a dizer que por ter muito dinheiro numa conta, por movimentar milhões, ou por ter uma igreja cheia, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Do que é que me vale a mim ter uma igreja cheia e ensinar heresias? Ensinar coisas que eu sei que não são verdade só porque eu sei que eu vou lucrar com isso. Irmão, se você não der o seu dízimo, você vai para o inferno. E não façam essa cara porque eu ouvi isso muitas vezes. E houve um fulano que disse uma coisa parecida aqui, também só falou essa vez, nunca mais falou. Você não dá o dízimo, vai para o inferno. Ah, irmão, você não é abençoado porque você não dá o dízimo. Nós não somos abençoados, ou não somos mais abençoados, porque somos maus. Maus para nós e maus para os outros. Vocês percebem o que eu estou a querer dizer? Ah, o pastor hoje está-me a chamar mau. Mau. Eu estou a alertar porque isto é tão verdade. Quando eu digo assim, o dízimo é por amor, não pode ser por imposição, não pode ser por lei. Ah, e se eu não der, o que é que me vai acontecer? Nada. Tem a certeza, pastor? Tenho. Mas no mês passado o meu frigorífico avariou. E depois eu perguntei assim, e quantos anos tinha o seu frigorífico? 17. Oh, já era maior de idade. Já devia estar num lar. Porque hoje as coisas não duram como antigamente. Então o meu sogro teve um frigorífico durante 60 anos. 60 anos. E quando avariou, ainda tentou arranjá-lo. Não, porque ele está bom, ele vai trabalhar. Pumba, um pontapé ali, uma chave acolá, um martelo aquele outro. Não, ele ainda vai, com jeitinho ainda trabalha. Vocês percebem? Ah, o diabo atacou-me. Não atacou nada. Como é que se costuma dizer? É a esperança de vida das coisas. Ai, pastor, oro para o meu cão, que o meu cão está muito mal. Quantos anos é que tem o seu cão? Tem 20. Oh, já 10 anos à cova, homem. Por muito que a gente goste deles, eles têm uma vida mais pequena, têm uma vida mais limitada. Ah, mas eu não quero. Então manda embalsamar quando ele partir. Depois põe-lhe uns patinhos. Faísca, anda cá. Eu digo-vos, eu falo assim por brincadeira, mas vai-me custar muito quando a minha partir, quando chegar à altura dela, porque eu gosto muito da minha cadela, mas é a vida, então o que é que eu posso fazer? Então, não vai viver para sempre. Mas nós temos a mania de considerar tudo o que acontece na nossa vida como sendo sempre... porque a Bíblia diz em Provérbios, como sendo sempre maldição, não é? Porque a Bíblia diz que maldição não vem sem causa, pastor. Maldição não vem sem causa. Mas nem tudo o que acontece de menos bom é maldição. Porque Romanos 8, 28 diz que tudo o que acontece, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pastor, tu está-me a dizer que o meu micro-ondas, que tinha 22 anos, cuja porta estava colada com fita gomada, que o meu avô pôs, ainda o meu avô era vivo. Esse micro-ondas já devia muitas horas à cova. Isso durou 22 anos, dei muitas graças a Deus. Eu às vezes, as pessoas, peço que estou a brincar, mas estou a falar tão a sério. Às vezes, focamos-nos tanto na maldade ou no problema. Na vez de você dizer, pastor, fiquei sem frigorífico. Tu quantos anos tinha? Tinha 18.
dê graças a Deus que durante 18 anos você não precisou de comprar outra. Vocês entendem o que eu estou a querer dizer? Aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro provado no fogo. A Bíblia diz em Malaquias 3 que o dia do Senhor será como o dia dos lavandeiros e dos ourivos. Que ele se assentará como ourivos para purificar a prata e o ouro. E veja como a palavra de Deus aqui volta a fazer sentido a dizer: compra de mim ouro refinado, ouro já queimado, já provado, já passado pela peneira, já retiradas as impurezas, para ser perfeito, para que não quebre na pressão. Porque quando o ouro e a prata, ou o estanho, ou seja, o metal, ou a liga de metal que seja, tiverem impurezas, na pressão ela vai partir, vai estragar. Mas se estiver puro, se não tiver impurezas, ele vai aguentar a pressão. Como é que eu e você aguentamos a pressão deste mundo, do pecado, das trevas, da maldade? Como é que nós somos prejudicados por um colega de trabalho e como é que nós não lhe pregamos 2 pares de estalos? Não é? Como é que nós não fazemos isso? É simples. É deixar Deus provar o nosso coração. Porquê? Porque senão vamos cair no erro. E o problema é que ele leva as bufetadas, mas nós é que vamos ficar mal. É tão simples quanto isto. Estão cegos, pobres, nus, miseráveis, porque confiam nas riquezas deste mundo, nos métodos deste mundo, nas doutrinas que eles próprios inventaram e criaram para enganar o povo, para seu prazer e para seu proveito. Denotam que não têm temor nenhum a Deus e à sua palavra e acabam por negar as evidências da salvação e do Evangelho que dizem defender em favor de umas libras, uns dólares, uns euros para agrado pessoal, para proveito pessoal. E por isso mesmo, inclusivamente há uns anos atrás, ouvi um aqui de Portugal dizer que estava a pedir a Deus para não subir no arrebatamento, para ficar cá, porque alguém tinha que pastorear os que ficavam. Ou seja, ele sabe que não vai subir. Se Jesus, se ele não morrer em primeiro, isso está nas mãos de Deus, não é? Não diz respeito a nós. Mas ele próprio está a dizer às pessoas, caso haja o arrebatamento e eu ficar, irmãos, não é pelo meu pecado, é porque eu pedi ao Senhor. E as pessoas acreditam nisto. Mas Martinho Lutero até dizia assim: ainda que venha um anjo pregar outro evangelho, outra doutrina que não esteja na palavra de Deus, e ainda que faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitada, exposta e banida. Mas o que é que esta gente faz? Agarra exatamente nisso e usa para seu belo prazer. Usam o medo das pessoas, usam a condenação das pessoas, usam a ganância das pessoas. Usam o desconhecimento, a falta de sabedoria, a rejeição ao conhecimento. Como eu hoje escrevi no Facebook, uns estão de joelhos em Fátima, hoje, 13 de maio, porque lhes falta o conhecimento. Não sabem melhor. Foram ensinados assim. Respeitam mais a tradição do que a palavra de Deus. Outros não estão de joelhos em Fátima, mas estão de joelhos diante do apóstolo, do bispo, diante do patriarca, diante do semideus, do cardeal, seja lá quem ele for. Porque há um endeusamento, há uma divinização pastoral
de erro, de engano, de mentira. Então, enquanto um caminha de joelhos em Fátima, o outro caminha de joelhos na igreja dele diante desse apóstolo. E estes têm rejeitado o conhecimento. E se você for a Oséias 4:6, não vamos agora porque estamos aqui ainda em Apocalipse. Eu quero continuar aqui. Lá diz assim: o meu povo é destruído porque rejeitou o conhecimento. E porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote. As duas perspectivas estão incluídas no mesmo versículo. O povo rejeita. E aquele que rejeitou, por conhecer, porque Deus diz-lhe: eu não te posso chamar sacerdote. Quer dizer que é alguém que tinha conhecimento. Um rejeita porque não quer, não sabe melhor. O outro rejeita porque sabe, mas prefere seguir o outro caminho. E o Senhor vai rejeitar um e outro. E a prova disso está aqui. Vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3. Vomitar-te-ei da minha boca. Não é o que Deus está aqui a dizer, igreja. Isto é muito sério, muito forte, muito duro. Vomitar da boca é uma expressão que se usa, é rejeição. Era um costume judaico. Sabem como é que eram ainda hoje os divórcios, tanto no islamismo como no judaísmo? Eles não vão ao tribunal. Eles não vão lá expor os problemas e não vão pôr as crianças a decidir quem é que fica com quem. Nada disso que o civil faz. Eles vão ao sacerdote. A mulher não pode pedir o divórcio, nem num caso nem noutro. Quem pede é o homem. E o homem pode chegar lá ao sacerdote e dizer-lhe: eu não quero estar mais casado com esta mulher. Tem porquê? Porque ela queima-me o arroz todos os dias. Então está bem. Então diz comigo: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Na palavra hebraica é: eu vomito-te da minha boca, eu vomito-te da minha boca. Porque sai das entranhas. Vocês entendem? Sai de cá de dentro. E não há ninguém que vomite como quem estivesse a rir. Não. Quando a pessoa vomita, é uma dor. É um desconforto. O estômago dobra-se todo, contrai-se todo para empurrar o que está mal do nosso corpo para fora. Todo o corpo tem aquela ânsia, não é? Uma ânsia que a gente sente de regurgitar. Assim é o divórcio. É uma dor. É uma ânsia que sai de cá de dentro. Mexe com todo. E da pessoa, depois de vomitar, como é que fica? Pronta para comer um bitoque. Só eu, com 12 anos, na Ilha da Madeira, com uma constipação tropical, fui à casa de banho vomitar, mal disposto, cheio de febre, saí de lá cheio de fome. E comi um bitoque inteiro. E lambi os beiços. E a seguir fui à casa de banho. E passei a tarde a ouvir o meu pai: mal empregue esse dinheiro. Meu rico bitoque. Ficou a chorar o bitoque e o dinheiro o resto da tarde. Mas, à noite, eu é que sabia as dores que eu tinha no peito, na barriga, nas costas, nos braços, na cabeça. Assim é também o divórcio. Eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio. Está feito 3 vezes. Ele vai para a vidinha dele e ela volta para a casa dos pais. Caso já não tenha pais, vai para a casa dos sogros. Portanto, ele mesmo que não queira vai ter que aturar. Que maravilha! Daí já passa a ser arroz estufado. Já não é queimado. Vocês estão a perceber? Deus rejeita-nos. Deus vomita-nos. É provocador. Provocador é ele, pois claro, porque nós somos seus filhos.
Somos criação dele. Ele nos ama. Então, quando ele diz, eu vomitar-te-ei da minha boca, é uma coisa dura para ele. E para nós também. Porque seremos rejeitados. Quem é que me está a entender? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas. Vestes brancas para que te vistas. O que é? É simples. É pureza, santidade. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Vestes brancas só podemos comprar com o sangue do Cordeiro. E para eu poder comprar as vestes brancas com o sangue do Cordeiro, eu tenho que assumir os meus erros e tenho que me arrepender deles. Quem é que me está a entender? Portanto, comprar o fogo, o ouro provado no fogo. O que é? Qual é a nossa maior riqueza? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa maior riqueza. Recuperar a minha comunhão com Deus, provada no fogo, para que não haja mais nada que quebre, que corte, que parta. Depois, as vestes brancas, para que te vistas, porque estamos nus. Se estamos nus, estamos expostos. A nossa nudez, a nossa intimidade, a nossa vergonha está exposta ao mundo. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Lá está a cegueira. Quanto mais cego espiritualmente, pior. Então o colírio. O que é o colírio? É a luz do Evangelho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Em Lucas, vê pois bem a luz que há em ti, que não sejam trevas. Temos que buscar a luz do Senhor, a luz da palavra de Deus. Amém? Para que possamos ver. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que é isto que não está a acontecer. Eles não se estão a arrepender. Veja este fulano, depois de ter estado em coma, às portas da morte, volta às viagens a Jerusalém. Vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Volta imediatamente aos costumes judaicos. Completamente perdidos. Não aprendeu nada. Por isso, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles, que conheciam a verdade e a rejeitaram em favor dos benefícios que poderiam retirar dela. Vamos à Terra Santa. Não tem nada de santo aquela terra. Você quer visitar a Terra Santa? Quer ou não? Todo lugar onde a planta do seu pé pisar, eu te dou. E a Bíblia também diz em Efésios 6 que nós somos embaixadores de Cristo. Então o lugar onde você está é santo. Você é um embaixador do céu. Você entra dentro do seu carro, assim que você fecha a porta, o seu carro é território divino. Por isso os ladrões não podem tocar no seu carro. Eles veem os carros, vou assaltar este. Ah, não, este é de Deus, vou assaltar este. Está lá o anjo de Deus a guardar. Estou a brincar. Mas somos embaixadores, nós estamos em Terra Santa. Quando você ora, o lugar onde você está é santo. Porque Deus vem ter consigo. Ele vem para escutar a sua oração. Vem para nos abraçar. Vem para estar connosco. Posso ouvir um amém? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então é isso que é o recado para nós hoje. Arrependimento. Zelo pela palavra e arrependimento. Porque não podemos continuar a ser enganados. Nem podemos continuar enganados. Nem podemos continuar a viver uma vida de erro. Estão a perceber? E não voltar aos costumes antigos. Nem trocar Deus por artefactos. Eu ia pedir oração ao pastor, mas eu comprei uma garrafinha de água ali na igreja, não sei quantos. Fui lá visitar um irmão e a água está ungida. É a água do Rio Jordão. Glória a Deus. Eu não sabia que as torneiras de casa se chamavam Rio Jordão.
eram mais honestos se escrevessem Água del Cano. É uma marca espanhola, para quem não sabe. Estão a perceber ou não? Eu tenho um pedacinho da cruz de Cristo. Você e uns tantos milhões que já compraram. Grande cruz, que vai ser uma cruz com quilómetros. E a túnica, o santo sudário que está em Turim. É o santo sudário. Tenho a certeza. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Jesus. Vocês percebem? Tudo relíquias que o homem e artefactos que o homem inventa para sacar dinheiro. Porque quem vai lá visitar o santo sudário tem que pôr lá a moedinha. Estão a perceber? Não, há uma coisa ainda mais macabra. Há uma capela no Vaticano, ao pé da Capela Sistina, aquele largo de São Pedro, que tem lá um artefacto que dizem que é o prepúcio de São Pedro. É isso. E ficamos por aqui nestas coisas dos artefactos. Porque entra depois nos cravos, nos pregos e as estátuas que choram. Não bebem água. Veja só. Mas também não fazem xixi. Portanto, a água tem que sair para algum lado. Outras que sangram. O homem inventa tudo, queridos. O homem inventa tudo. E não é de agora. Por exemplo, vou-vos contar aqui um segredo. Vocês não são budistas, vocês não sabem. Mas é assim. Quando o budista vai ao templo e quer pedir algo a Buda, ele faz, para orar, tem que rodar um rolo com umas letras santas, supostamente. E roda e faz o pedido a Buda. E diz a tradição que se a pessoa conseguir levantar a estátua do Buda, que está em frente, é porque o Buda lhe concedeu o desejo. Então veja, a pessoa vai, faz rodar aquele rolo, diz o pedido, põe a moedinha e quando vai a estátua não levanta. Porque quando põe a moedinha, ativa um ímã que faz com que a estátua fique presa. Então o Buda nunca concede nada a ninguém. Está muito ocupado, ele está em viagem. Está a fazer turismo na Groenlândia. Vocês estão a perceber agora? E assim se enganam os tolos com papas e bolos. O povo quer é pão e circo. E você veja se essas igrejas que eu estou a falar não são assim. Há sempre eventos, há sempre festas, há sempre um convidado, há sempre um cantor. Quando foi a chuva seródia do ano passado, eu recebi um pedido de um irmão, que por acaso eu conheço, e ele disse, eu gostava de ir à sua chuva seródia. Então vem, irmão, então a igreja tem espaço. E se por qualquer razão não houver, põe-se uma cadeira aí no corredor, para si e para a esposa. É que a minha esposa é cantora gospel e ela quer cantar na chuva seródia. E eu respondi-lhe assim, entre querer e poder, vai uma grande distância. E poder não vai poder, porque eu já tenho o programa feito. E ele não pôs cá os pés. Porquê? Porque vinha só para a promoção. E se calhar ainda vinha choramingar uma oferta. Eu venho de longe. Vem de longe, de onde é que você vem? Vem ali de Vila Franca de Xira. Olha, também a nossa Hilda vem de Vila Franca de Xira. E, no entanto, ela não me vem choramingar nada. O António vem de Cascais. Há quem venha de trás do sol posto. José Manel. Há quem venha de bem longe. A Ana Carmo vem de Corroios e a irmã Lourdes também. E, no entanto, eles não vêm pedir nada. Vocês estão a perceber?
Mas a ideia dele era essa. E de um grande pastor que ele dizia que eu era, de repente deixou de me falar também. Pois, porque eu não correspondi à expectativa. Sabe qual é a expectativa que você pode ter de mim? Pregar a verdade e vivê-la. Pregar a verdade e praticá-la. Custa o que custar, doa a quem doer. Facilitar, eu não vou facilitar. Facilitei muito no passado. Tomei a decisão desde o dia 1 de janeiro de 2017 nunca mais facilitar nesta casa. Quem passou o que passou sabe o que é que eu estou a falar. E desde então eu nunca mais vou comprometer. E já houve pessoas desde então que me ameaçaram, não é? Fizeram a manipulação. Se você não fizer assim eu vou-me embora. E uma delas em especial, esta conversa foi feita aqui no café, eu disse-lhe assim, foi um prazer ter-vos cá, até qualquer dia. Porquê? Porque eu não vou mais, nunca mais comprometer a palavra de Deus. Eu não gosto da doutrina que se está a falar. Ponha à borda do prato. Eu também não gosto das espinhas do peixe. Mas os meus gatos adoravam. Eu não sou nenhum gato, eu não como espinhas. Por exemplo, eu não como a cabeça do peixe. Mas o meu pai achava aquilo uma delícia. E metia-me nojo vê-lo comer os olhos do peixe. Não é? A minha mãe gosta muito exato, da galinha. A antena. Veio a canja com a antena, que é para se ouvir bem. Estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Agora, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Jesus quer entrar na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então quer dizer que ele quer ter intimidade connosco. Não é qualquer pessoa que nós convidamos para jantar na nossa casa. Não é qualquer pessoa que nós recebemos na nossa casa. Quando o carteiro vai lá entregar uma carta para você assinar, você convida-o a entrar e beber um chazinho. Claro que não, é o carteiro. Isso... Está a perceber ou não? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Oh, que maravilha! Mas não é para ocupar o lugar de Deus, é para sentar no colo de Deus. Como os filhos sentam no colo do pai e da mãe. Assim como eu venci e me assentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus está a nos alertar. Deus está a chamar por nós. No cuidado, não se deixe enganar. Cuidado com as doutrinas falsas. Cuidado com os enganos. Anda aí agora diz que é a doutrina das águias. Até pregou com uma máscara de um bico de uma águia. Verdade? Não, pois, não é nesse sentido, por acaso não. Nem eu estava a pensar no Benfica. Sabes que é um clube que eu não penso muito. Não. Eu não penso. Não, eu não gasto tempo com coisas assim. Que vão baixinho. Mas é no sentido do cristão águia, que é um cristão que voa nas correntes do Espírito, que é vencedor e que vê bem, caça bem e tal. Que tem uma alta durabilidade, uma águia normal pode durar 40 anos, 45. Estão a perceber? É um animal que para uma ave até dura bastante tempo. É aquela ave que quando chega aos 20 anos sobe ao penhasco, arranca com o bico as penas todas e arranca a seguir o bico, esmurra para o bico cair, porque é para nascer um novo bico, porque o bico ao fim de 20 anos está tão curvado que já não consegue comer. E renova as penas. Eles estudaram isto tudo. São peritos
em águias. Agiológicos. Doutrina, 0. Palavra de Deus, bola. Outros são peritos em rios. Porque águas passadas não movem moinhos. Porque você tem que ser como o rio, contornar os obstáculos. Porque o rio corre sempre da nascente para o mar. Porque são todos grandes engenheiros hidrológicos. Mas doutrina, 0. Palavra, 0. É assim que estamos hoje em dia. Alguns usam-se do púlpito para stand-up comedy, como o Carlos Duarte. Começou bem. Ele começou bem. Eu ouvi ele no princípio. Ainda ele não tinha cabelo, ainda ele era mais gordinho, ainda ele era apenas um presbítero, ainda ele não tinha feito rebelião na igreja onde esteve, ainda ele não se achava o maior. Mas depois começou a ter sucesso com a palavra, porque ele era engraçado, dizia assim umas piadas no meio da pregação, era engraçado. E hoje ele é o quê? Ele é um comediante que depois, no fim, mistura um bocadinho da palavra de Deus. É um comediante. As pessoas não vão a uma igreja para ouvi-lo, pagam para ouvi-lo. Pagam para ir rir com ele. Riem-se daquilo que ele diz, porque ele goza com as pessoas. E elas riem-se delas mesmas. E ainda pagam para isso. É mesmo assim como ele está a dizer. Mas tu és assim. Hã? Estou-me a rir de mim? Estou a pagar. E assim vai o Evangelho. Depois temos o fulano que eu vos falei, que aprendeu como vencer as dívidas. Tinha quase 500 mil de dívidas em hotéis em Jerusalém. Tiago Brunet, um artista. Depois temos o Caio Fábio. Ficou tão revoltado com o que lhe aconteceu, com o adultério e com a perda de ministério, com a perda da igreja, com a perda de salário, com a perda de tudo, a perda da esposa. Depois, entretanto, morreram os pais. Que variou. Hoje ele é o próprio Deus dele. E a doutrina que ele prega é ele mesmo. É. Ele tem um filho que é homossexual e ele diz que não tem mal nenhum. Está tudo bem. Mas quem o ouvisse pregar nos anos 80 sobre isso? E os Silas Vilas Faias deste mundo, Malafaia, desculpa, eu o hábito de brincar em casa com os nomes. Desculpem lá. Os Silas Malafaia, que gritam a pregar, para quem os ouve parece que tem sempre toda a razão, mas está louquinho para ser vice-presidente do Brasil, para ser o número 2 do Bolsonaro. É, exatamente, envolve. Hoje ele é mais política do que o Evangelho. E poderia continuar, porque eu só estou, desculpem, só estou a bater no Brasil, posso vir aqui para Portugal. Também citar alguns nomes. Ou nos Estados Unidos, Kenneth Copeland, 2 aviões, para quê? Um para as segundas, quartas e sextas e outro para as terças, quintas e sábados. Domingo, como é dia da reunião, não é preciso avião. E a última viagem que ele fez no avião foi para ir às Ilhas Fiji. Foi evangelizar durante 15 dias num hotel de luxo de 5 estrelas, com tudo incluído. Eu acho que ele evangelizou muito no spa. Ele passou aqueles 15 dias no spa, em massagens, e aí é que ele evangelizou muito. Por acaso a gente pode se rir, sabe porquê? Porque nós não damos ofertas a ele. Nem você, nem eu. Mas os irmãos dele não deviam de estar a rir. Percebe? Eu uma vez ouvi um pastor dizer assim: os irmãos gostam de ver o seu pastor próspero. E eu disse-lhe: os meus também. Mas os meus sabem que eu sou próspero pelo meu trabalho e da minha esposa, não pelas ofertas da igreja. O meu povo gosta mais de ver a igreja próspera.
que nós podemos ajudar com cabazes sem andar a contar os tostões, que nós podemos pagar as contas sem andar a fazer jogos de cintura ou engenharia financeira, que podemos fazer obras e melhorar a sala e comprar ar-condicionados de 4.000 euros porque o Senhor nos abençoou nesse sentido. Isso sim. Isso sim. Não é... A minha prosperidade é do meu trabalho e da minha mulher. Não é da igreja. Quem é que me está a entender? E olhe, se... Coisa. Às vezes apetecia-me falar tanta coisa e não posso. Às vezes apetecia-me dizer tanta coisa. Mas eu vou para falar e depois Deus diz... Está quieto, como diria a minha avó. Fala. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então, nós hoje vimos pela palavra de Deus. Quando vos perguntarem qual é a era em que estamos, a era em que estamos é de Laodiceia. Cegos, miseráveis, pobres e nus. Porquê que estão nus? Porque estão expostos. Deus, a era da graça já não os protege. Deus está a começar a chamá-los à pedra, a chamar à justiça. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta sobre este assunto? 3, 2, 1, acabou o tempo? Não? É? Fala agora ou cale-se para sempre. Nos casamentos. Nos casamentos. Eu não. Eu, quando faço casamentos, eu não digo isso. Eu acho que os noivos ficavam logo tipo, ai, tem minha gente, não quero me casar. Okay. Vamos orar? Igreja, prestem mesmo muita atenção, porque isto pode salvar a vossa vida. Cuidado com os sonhos. Eu tive um sonho consigo. Teve. Sabe qual... Quando alguém me diz assim, pastor, eu tive um sonho consigo. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? Eu estava vestido? Sabe? A gente nunca sabe o que é que vem aí. Estava vestido sim, pastor. Então pronto, então diga lá. E depois o que é que a gente faz? Analisamos, à luz da Bíblia, aquilo que nos é contado. Ok? Não vamos matar o sonho à nascença, porque não sabemos o que é que aquilo aconteceu. Se foi provocado por Deus, se foi provocado por uma feijoada comida à tarde, ou por muito queijo comida à noite. Comer muito queijo à noite dá sonhos. Alguns assim malucos. Eu tenho uma profecia. Vamos fazer aqui um ato profético. Você que sabe da palavra, diga a essas pessoas. Ato profético, sim. Cala-te em nome de Jesus. Amém. É isso. Cala-te em nome de Jesus. Amém. Porquê? Porque não há atos proféticos a não ser obedecer à palavra de Deus. Enerva-me isto. Esse apóstolo do norte de etnia cigana, houve um ano que foi ver um jogo do Futebol Clube do Porto e ao intervalo o Porto estava a perder 1-0. E o fulano foi escrever no Facebook, no fim do jogo, que no intervalo fez um ato profético e o Porto ganhou por 3-1. Qual foi o ato profético que ele fez? Mandou uma SMS ao árbitro a dizer, eu sei onde é que tu moras. Ofereceu um cabaz de fruta ao árbitro. Vocês estão a perceber o ridículo de um apóstolo, um pastor, dizer isto aos irmãos da igreja? Todos os irmãos vão partir do princípio que podem orar pelo clube. Como se Deus não tivesse mais o que fazer. Não, eu vou deixar de curar a lepra destes africanos que estão aqui a sofrer, porque o teu clube está a perder por 1-0. O teu clube que é corrupto e tudo. Vou já aqui... Desculpa, Carlinha. Vou mesmo aqui orar pelo teu clube. Vou aqui mesmo pôr as bolas a entrar dentro da baliza. Podem não ser as bolas de futebol, não é? Mas pronto.
Ai, Jesus! Essa mania dos pastores dizerem que os irmãos são seus filhos. Vocês são meus filhos. Então tratam o pastor por pai. Oh, meu pai! Oh, meu pai! Não é? Não é? Está escrito na palavra de Deus para nós não tratarmos ninguém por pai. Pai só há um, que está nos céus. Mesmo assim, é o Abba. Não é? Mesmo assim, podemos tratar por pai o nosso pai. Naturalmente, o pai carnal, aquele que nos gerou. Mas o pastor não é nenhum pai. Eu só pergunto se esses pastores estão prontos para assumir a responsabilidade de progenitores dessa gente. Daí, se algum deles for preso, você vai lá visitá-lo? E vai lá testemunhar por ele? Vai ser pai dele? Até aí, quando algum deles entrar em adultério ou roubar, você vai ser pai? Ou de repente é padrasto? Pois é. As pessoas não pensam. E vivem nestas ilusões, vivem nestas tretas, e pensam que estão a viver o Evangelho. Eliane, pensam que estão a viver o Evangelho. O verdadeiro Evangelho é chamar o meu pastor por pai. Infabilidade pastoral. Os pastores não falham. Os pastores nunca erram, nunca têm dúvidas, nem nunca vão à casa de banho. Mas existe a doutrina da infabilidade apostólica. O apóstolo não falha. Não. Se o apóstolo disse é porquê. O apóstolo disse que o cavalo branco é Jesus, não é o anticristo. Portanto, é Jesus. Ainda que ele venha para matar os cristãos e venha para libertar demónios, é Jesus. Porque eu disse que era Jesus. E assim vai o Evangelho. Vocês estão a perceber? E eu ainda nem falei nos africanos, que há um que diz que liberta demónios a fintá-los com uma bola de futebol. Há outro que diz que o Deus lhe disse que ele não podia pôr os pés em certas nações porque eram nações consagradas a demónios. Então vê-se o fulano a sair do avião e estão 2 irmãos de 4 no chão, e ele vai em cima deles, nas costas deles, e eles vão andar. Eu estou a falar sério, podia estar a brincar, mas eu estou a falar sério. Há uma nigeriana que morreu e depois o co-pastor dela profetizou que ela só ressuscitaria se as pessoas lançassem o dízimo por cima dela. Então vê se ela supostamente morta no chão, a respirar, é um morto-vivo. Já devia de ser um Walking Dead, um zombie, não é? E as pessoas levantarem-se a correr, a tirar o dinheiro para cima dela, para ela ressuscitar. Noutro vídeo, já não era só os dízimos, era um valor. As pessoas tinham que pôr lá, em cima dela, não sei quantos $1000. É terrível, não é? Quando a gente ouve estas coisas. Mas isto? Há um que diz que clama fogo do céu. Mas esse fogo só aparece nos vídeos. Porquê? Porque é uma edição, é um efeito especial que ele põe nos vídeos. Os irmãos que estão ao vivo lá não veem nada. Ficam a olhar para o céu. Até ficam cegos com o sol. Então você viu o quê? Nada, estou cego. Olha para mim, pastor. Mas é verdade. Só nos vídeos é que aparece o redemoinho ou o coisa de fogo. Ou há um que clama trovões. Há um que clama trovões em África. Aí eu agora podia contar tantas coisas. Eu não vou perder mais tempo. Temos que orar e... Tardíssimo. Mas só para vocês perceberem isto, queridos. Não se deixem enganar. Não se deixem mesmo enganar. Tá? E cuidado com aqueles que só telefonam a pedir dinheiro. Cuidado. Olha, eu recebo todos os dias e-mails e mensagens de indianos e paquistaneses. Para eles eu sou sempre o maior. Tens que cá vir pregar ao Paquistão. Tu és o maior.
Estive a ver os teus vídeos, é uma unção. Ui! E eu respondo logo, no money. Nunca mais me dizem nada. Eu não dou dinheiro a essa gente. Ai, pastor, mas eles têm órfãos. Irmãos, se nós tivéssemos órfãos aqui, a quem é que nós iríamos pedir para nos ajudar? Diga lá. Ao Estado. À Segurança Social. Vamos fazer um peditório. Não, vamos pedir ao Senhor. Ele é que é a nossa fonte. Não é o que temos feito sempre. Então, porquê que eles não fazem o mesmo? Eles estão lá no meio do deserto. E então, João Batista também estava. E, no entanto, as pessoas vinham ter com ele. Deus é poderoso para abrir essas portas. Deus é um Deus de milagres. Mas é mais fácil pedir ao Ocidente, ou pedir aos americanos. Podias pedir ajuda aos americanos, disseram-me uma vez. Para quê? Depois de depender deles? Não, Senhor, eu dependo do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Por isso, queridos, não se deixem mesmo enganar. Cuidado com aquilo que vos prometerem, cuidado com aquilo que falarem. Irmã, tenho muitas saudades suas, você nunca mais veio à igreja. E você que trazia sempre aquele cheque de 200 euros, irmã. Pastor, agora é 250, foi aumentado. Irmã, Deus está-me aqui a falar agora. Para você vir a culto de ceia. Aleluia. Parece as rodas da carrinha, não é? do autocarro da Carris. A largar o ar. Vamos orar, senão vocês zangam-se comigo. Paizinho querido, dou-te graças pela tua palavra, dou-te graças pelo tempo que tivemos na tua presença. Obrigada pela tua revelação, obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu grande amor. Te pedimos em nome de Jesus que tu possas tocar em cada coração, abrir os olhos da mente e do espírito, ajudar-nos a caminharmos na tua presença e na tua vontade e no teu plano. Em nome de Jesus. Abençoa todos os que têm ouvido a tua palavra e todos os que ainda vão ouvir através do áudio. Abençoa, Senhor, a reunião de domingo. Abençoa, Senhor, toda a liderança da igreja, desde mim a terminar em mim outra vez. Pai, abençoa todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos, todo o povo de Deus desta casa. E que no domingo, Senhor, a tua casa esteja cheia para a tua glória, no nome de Jesus. Senhor, esta noite te peço, conduz-nos até casa em paz e segurança, cheios da tua presença, em nome de Jesus, e todos dizem comigo, amém. Glória a Deus.